Olá, gente, que alegria estar junto com você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre determinação e resiliência. Vamos trazer uma abordagem aqui um pouco mais prática, tá? E que possa mexer com a gente, nos dar elementos para a gente usar isso daí durante o dia a dia, né? Eu vou citar aqui um modelo interessante de uma pessoa que teve que ter muita determinação para chegar no seu objetivo, muita resiliência, muita fé, tá? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você: você tem um objetivo? Pergunta para você mesmo: você tem objetivos na vida? Se tem alguma coisa que você queira, por exemplo, a pessoa entra na academia na academia você não tem exatamente onde você quer chegar. Ah, eu quero me sentir muito saudável, eu quero ter um corpo mais forte, mais esteticamente agradável, né? Eu quero ter uma qualidade de vida com um corpo mais saudável e tal, né? É isso que você está trabalhando? Como é que está funcionando esse tipo de coisa para você? Então, sem objetivo, você não tem foco, você não sabe onde você quer chegar. E isso não dá espaço para a determinação. A determinação, ela trabalha na nossa mente, no nosso cérebro, em cima de objetivos. Eu estou determinado a chegar lá. Eu quero atingir esse alvo, eu quero conquistar isso. Eu quero ser alguém assim. Eu quero fazer estas coisas, fazer bem feitas, né? A gente precisa ter alvos, precisa ter objetivo, senão não há um espaço para determinação. Quem não tem alvo, não tem determinação. E quem não tem determinação, avança muito pouco na vida. Às vezes a nossa vida pode estar um pouco parada, sem conquistas, porque está sem objetivo, né? Como dizem alguns, que se a pessoa para de sonhar e de correr atrás dos seus sonhos, ela morreu. Ela está só esperando bater o gongo, que ela morreu, ela está sem expressão de vida, né? Esse impulso de vida que, segundo Freud, nós possuímos, né? É um impulso de correr atrás, de crescer, de se desenvolver, de estabelecer relacionamentos, de crescer, né? Quando a gente entra no impulso de morte, você vai se fechando, você não tem mais objetivo, não tem mais interesse, perde o prazer em fazer as coisas, perde prazer em estar junto com pessoas, né? Você vai se encolhendo, é um impulso de morte, você vai morrendo, você vai se matando, tá? Então, eu te pergunto, quais são os seus objetivos, assim, de profissão, objetivo financeiro, conquistas, casa própria, sei lá, viagem, família, né? Ministério, relacionamento com a esposa, vida sexual, né? Vida ministerial, o relacionamento com Deus, sua saúde, né? Objetivos dentro de uma academia ou de um esporte, algo que você esteja fazendo para trabalhar melhor o teu corpo, tua parte física. Afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito, né? Onde eu quero chegar com essas coisas? Se você buscar clareza nos seus objetivos, o que é realmente importante para você, o que você quer ser, fazer e conquistar, tá? Ou conquistar, né? Aí você abre um espaço para ter mais foco de vida, determinação em cima de um alvo, de um objetivo, tá bom? Então vou falar agora de um modelo a ser seguido aqui que é muito interessante, tá? Está lá no modelo bíblico, tá? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, está escrito assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha, vamos lá, tem muitos detalhes importantes a gente abordar aqui. Primeiro, assim, dando uma geral sobre o texto e o contexto que estamos ali. Estava nas regiões de Tiro e Sidom, tá? Que são cidades ricas da época, né? Eram cidades muito ricas, cidades tidas até como esplêndidas, eram poderosas, ficavam na costa da Fenícia.
tá? Então tinham todo esse comércio marítimo, esse trânsito de pessoas, eram cidades poderosas. Essa mulher é apresentada como uma mulher cananeia. A cananeia é exclusa da comunidade de Israel, ela não faz parte, tá? Consequentemente, não é parte da promessa de Deus para Israel, tá? Um outro detalhe é a questão de ser mulher e estar sem homem, né? Então, nesse tempo, a mulher era muito desprezada, ela não tinha espaço assim na sociedade, o espaço dela era muito limitado, tá? E ainda mais sem um homem com ela, né? Falando, se manifestando sozinha. E aí o texto diz que ela vem gritando com ousadia, assim, totalmente incomum para uma mulher na época, chegar no meio de homens lá gritando e pedindo e querendo ser atendida, né? Então ela não se incomodou com a vergonha e as pessoas, tipo, o que vão pensar de mim, o que vão falar que eu sou, né? Eu me comportando desse jeito. Então ela abriu mão da sua imagem, do que vão pensar dela, para alcançar um objetivo. Muitas vezes a gente tem que fazer isso na vida. Tá? Parar de agir conforme o que os outros querem que a gente seja, o que os outros pensam de nós, e agir em função daquilo que a gente verdadeiramente quer, daquilo que realmente é importante para nós. Tá? Então ela tinha um objetivo, que era a cura e libertação da sua filha. Era muito focada nesse objetivo. Ela tinha um grande amor pela sua filha, né? E era a sua filha alguém por quem ela vivia e lutava por ela, né? Então, ela preparou a sua fala, ela não chegou lá abobalhada, ela se organizou para esse momento. Às vezes a gente quer pedir alguma coisa e chega de qualquer jeito, fala, fica zangado quando não nos atendem, né? As pessoas necessitadas, às vezes na rua, também tem muito frequentemente tem essa postura, né? Mas ela não, ela parece que se preparou, ela planejou essa chegada. Como é que eu vou chegar nele? Quem é esse homem? Né? Então, quando ela se aproxima de Jesus, ela chama ele de Senhor, reconhecendo o seu senhorio e poder, e esse Senhor, a palavra no original que ela usa, é realmente Senhor, né? Se referindo ao próprio Deus, ao Messias, ao filho de Davi, que é o outro nome que ela atribui a ele, filho de Davi. Ela não chegou chamando de Jesus, ela chegou chamando de Senhor, filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Quem fala filho de Davi é quem reconhece que ele é o prometido de Deus, que Deus prometeu que o novo rei viria, que seria descendente de Davi. E ela vem e reconhece ele como filho de Davi, que é o prometido dos judeus. Só que tinha um detalhe, Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus, e não para os gentios. Com a rejeição dos judeus, como diz o texto bíblico, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Com essa rejeição, ele expandiu o evangelho para as nações, para todas as nações. Parou de falar através de um povo, de uma nação, e começou a tratar diretamente com pessoas, tá? Já que os judeus não receberam, era o momento de uma grande virada, né, na história. Jesus ia morrer pelos pecados, ia libertar o povo do pecado, o Espírito de Deus ia poder habitar dentro do povo judeu, mas os judeus não receberam, o rejeitaram, e isso se expandiu para fora. Mas naquele momento, Jesus estava lá para os judeus, né? E ela apresenta, então, a sua dor. Ela atribui esses nomes, essa identificação, mostrando que ela sabia quem era, dando a adequada honra a quem a merecia, né? E apresentou a sua dor e sua luta, que eram acima das suas forças. Quantas vezes nós temos lutas, nós temos adversidades, adversários ou perseguidores que são acima da nossa capacidade de resistir, de lutar, né? São mais poderosos, são muito fortes, e a gente coloca diante de Deus. Deus é acima das minhas forças, né? Em tudo na vida, para superar, por exemplo, a ansiedade, você deve sempre trabalhar. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, dentro da minha capacidade, das minhas forças. Mas o que for além disso, é só confiar em Deus. Eu não posso ir além, porque eu só estarei me ferindo, gastando energia, bloqueando a minha criatividade, a minha capacidade de planejar, a minha lucidez e a minha qualidade de vida, tá? Me entregando à ansiedade para tentar fazer algo que eu não sou capaz, eu não tenho esse potencial. Então, se coloca na mão de Deus, busca a direção, né, descansa
e relaxa, não fica sofrendo. Quanto mais você alimenta, remói, você sofre. A dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. É só não alimentar a tua mente com ele, tá? Deixa chegar e se manter na sua mente aquilo que te traz esperança. Aquilo, como disse Paulo, né, seja isso que ocupe o vosso pensamento, se é edificante, se algum louvor existe, não coisas que estão nos destruindo, nos fragilizando cada vez mais. Tá? Então ela clama com fé por misericórdia, e a misericórdia é uma extraordinária virtude de Deus, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, tá? Então ela pede pela misericórdia de Deus. Tá? O planejamento dela foi muito bem feito. Quantas vezes a gente planeja, organiza, se supera e vai lá e pá, vou apresentar um projeto e vai dar tudo certo, né? E nada acontece. Né? Foi o caso dela aqui. A primeira reação de Jesus foi: Jesus não respondeu palavra. Ele nem sequer respondeu a esta mulher cananeia, sofrendo com dores e não houve resposta. Às vezes a gente não ouve Deus falar. Às vezes Deus não fala. Muitas vezes Deus fica no silêncio e a gente começa a criar: não, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus está contra mim, isso não é da vontade de Deus, e desiste. Né? A vontade de Deus é que a pessoa morra mesmo, a vontade de Deus é esse sofrimento eterno de estar endemoniadas. A gente já interpreta um monte de coisas, tá? Para compensar a nossa falta de determinação nos nossos objetivos. Tá? Então, como você tem reagido diante de resultados assim, após todo o esforço e planejamento? Como é que você tem reagido? Ou como é que você reagiria diante de uma situação dessa? Um projeto você prepara com carinho, vai lá, procura a pessoa envolvida, ela nem lê o relatório, nem olha o teu vídeo, nem dá bola para o que você está falando, nem agenda uma reunião para te ouvir, não te dá espaço. Né? Qual seria a sua reação diante disso? Né? Mas essa mulher tinha um objetivo, ela estava determinada. Não desistiu por ser mulher, não desistiu por precisar gritar para chegar a ele, e não desistiu agora, apesar da frieza de uma não resposta, uma aparente frieza. Né? Aí ela tem uma segunda frustração potencial, é o repúdio dos discípulos, que eles foram frios, sem empatia e até mal educados, né? Fala, Jesus, manda essa mulher embora, está gritando aqui, está perturbando, está incomodando. A dor dela te incomoda, né? Esses seriam, poucos anos depois, ou pouco tempo depois, seriam os apóstolos, que foram enviados por Cristo, pessoas totalmente dirigidas pelo Espírito Santo, voltadas para Deus, mas tinham suas fraquezas. E aqui a fraqueza se mostra, eles ainda não eram cheios do Espírito Santo aqui, mas eles mostram uma fragilidade, uma falta de empatia muito grande, que depois não foi a mesma coisa, né? Eles mudaram sensivelmente. Né? Como você tem reagido ou reage, ou reagiria diante de barreiras e repúdios humanos? Pessoas te rejeitando: não, você não tem jeito, não, você não presta para essa função, não, você não tem potencial, você vai ter uma avaliação na tua empresa e a avaliação é a pior possível, né? Falam mal de você, você está dentro da igreja sonhando com algum trabalho, você está, né? E falam: não, você precisa se desenvolver muito ainda, você é muito fraco, você não tem condição, né? Outros dão até risada. Como é que você reagiria ou tem reagido diante desses repúdios? Você desiste? Pula fora? Ou a determinação nos teus objetivos fala mais alto? Talvez Deus esteja querendo que a força do teu objetivo seja maior dentro de você do que você imagina, ou do que você tem trabalhado dentro de você mesmo. E muitos nãos pelo caminho são coisas que fortalecem a nossa ambição por conquistar aquilo que está dentro de nós, por ser aquela pessoa que queremos ser, por fazer aquilo que queremos fazer. Né? Até na luta contra vícios, fobias, pecados, né? Contra desvios de caráter, você quer melhorar, você quer fazer, mas você cai de novo, você faz a besteira de novo. Né? E muitas vezes a gente precisa aumentar a nossa determinação em chegar lá na pessoa que nós queremos verdadeiramente ser, né? Mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Deus. Né? E nós vamos chegar lá, mas tem trabalho para isso. Terceira frustração potencial, né? Jesus fala para ela: olha,
quando ele vai responder, ele diz assim: olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim somente para eles, porque esse era o chamado dele num primeiro momento, né? Mas como ele veio para os seus e os seus não o receberam, tá? Aí que foi criada a ideia de igreja, onde Deus fala individualmente com você, tá? O pastor de uma igreja, o líder, não é o Superman, não é o intermediário, não há mais intermediário. Deus começa a falar direto com você. Deus fala através da sua igreja. A igreja são pessoas. E cada um tem o Espírito Santo e pode ouvir de Deus, tá? Então, mas nesse momento, tá? Ele estava falando: eu vim para os judeus. Os judeus é que vão passar essa mensagem para vocês, tá? Para os cananeus, para todas as nações. Esse é o projeto. Esse é o chamado para Israel, tá? Mas Israel, infelizmente, não rolou. E a igreja foi criada, embora Israel ainda vá voltar um dia para o Senhor, tá? A Bíblia é muito forte, muito clara sobre isso, embora alguns não creiam, né? Só que ela persistiu, né? Essa posição de Jesus, de olha, eu vim para os ovelhas perdidas de Israel, não para os cananeus, era tipo assim, é como se fosse um laudo médico dizendo: olha, não tem mais chance, vai morrer. Essa doença é incurável, tá? Você vai ficar com ela para o resto da tua existência. Né? É como se fosse uma decisão contrária na justiça. Olha, você perdeu, já era. Né? Não tem mais chance para você. Você vai ser preso, ou você vai ter que pagar uma dívida imensurável, você vai ter que fazer isso ou aquilo. E já houve essa decisão. Né? É como você interpretar, alguém vai e diz: isso não é da vontade de Deus, isso é contra a vontade de Deus. E aí você desiste. Né? Não está acontecendo, é contra a vontade de Deus. A gente quebra a nossa determinação porque uma resposta demora, porque uma resposta, um pedido está sendo provado, está sendo questionado, está sendo validado por dificuldades, por barreiras, por obstruções, e você desiste, fala: não, se não fluiu é porque não era de Deus. Né? A história da Bíblia não mostra esse tipo de pensamento. Ela mostra um pensamento dizendo que haverão dificuldades, haverão barreiras, como Jesus disse, né? No mundo sofrereis aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é para se desanimar, não é para desistir, persevera. Tenha coragem, fica firme, como essa mulher ficou. Tá? A quarta frustração potencial para derrubar um objetivo, uma determinação, é assim, olha, foi uma nova resposta de Jesus e até depreciativa, de certa forma. Ele faz uma analogia dizendo assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Naquele tempo era um tempo que a comida era muito mais escassa do que hoje, era mais complicada a alimentação. Tá? E ele vai e solta essa palavra. Eu, ouvindo isso, estaria imaginando assim: pô, me chamou de cachorro. Me comparou, nem é cachorrão grandão, não é cachorrinho. É pet. Né? E os pets e cachorros daquele tempo não eram tão bem tratados como os de hoje. Né? Não tinha pet shop, não tinha ração especial, não comia o que tinha, comia o que caía da mesa, comia o que sobrava, às vezes o que estava estragado. Né? E o cachorro era quase não todos os cachorros, né? Mas como a pobreza era bem maior do que a de hoje, tá? Os recursos tecnológicos, tudo, a capacidade da agricultura, tudo era bem inferior, então obviamente as dificuldades eram bem maiores, tá? E essa mulher, apesar disso daí, ela manteve a determinação e suportou com resiliência cada uma dessas adversidades, dessas frustrações potenciais que fariam desistir quase que 99% ou 100% da população mundial. Ela entendeu sua posição de não judia. E entendeu qual era a missão de Jesus ali, que era para os judeus em primeiro lugar. Né? E mesmo se colocando nessa posição, ela teve a humildade para soltar a seguinte frase. Né? Ela vai e fala para Jesus: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando ela disse essa frase, Jesus falou: essa mulher é uma mulher de fé. Tá? Esta é uma mulher de fé. Tá? Veja, ela olhando para o objetivo, confiando na misericórdia e no amor de Deus e desconfiando de crenças tipo: Jesus não se importa comigo, Deus não me ama,
ela não deu bola para essas crenças, ela desconfia. Quando tiver uma crença assim, em que você vê que você está acreditando naquilo, embora racionalmente você diga não, comece a desconfiar delas. É uma técnica para você matar essa crença. Ah, Jesus não se importa comigo. Será que ele não se importa? Deus não me ama. Será que ele não me ama mesmo? Tem certeza? Será que é possível que Deus não me ame? Apesar de todos os meus defeitos, o amor de Deus é tão grande. Será que ele não me ama? Ele amou cada cabra safado aí na história de Israel, na história da Bíblia. Ele protegeu cada pessoa, ele restaurou cada vida. E será que ele não me ama? Coloque dúvidas nessas dúvidas ou nessas crenças que te afastam de Deus. Tá? E ela manteve a determinação suportando cada uma dessas coisas. Tá? E solta aquela frase para Jesus. Jesus simplesmente diz: mulher, grande é a tua fé, seja como você quer, seja como você me pede. Tá? Grande é a tua fé. Tá? Ele não falou, não era só a determinação. Para uma boa determinação, você precisa de um objetivo, precisa ter fé que vai chegar lá. Você tem que acreditar que vai chegar nesse objetivo. Tá? Você tem que ter fé no amor de Deus e na proteção de Deus. Entenda uma coisa muito fundamental para a tua vida, para as nossas vidas. Nós somos chamados a duas fés fundamentais. Primeiro, é a fé em Deus, no Deus do impossível, no Deus que me ama, que me salva, que me restaura, que me protege, que me guarda, que provê na minha vida. Eu tenho fé nesse Deus. E eu tenho que ter fé em mais uma coisa: fé naquilo que Deus colocou na minha vida. Competências que Ele me deu, capacitações que Ele me deu, capacidade de organizar, de planejar, de pensar, de ministrar. Cada um tem as suas capacitações especiais, capacitações ou virtudes naturais e dons espirituais. Confia naquilo que Deus colocou dentro de você também e vai fundo, porque isso não é arrogância, não é soberba, isso é confiança naquilo que Deus te deu. A arrogância é estar a achar que você é que tem, que faz, que acontece. Não. Às vezes nós precisamos da humildade de reconhecer isso que eu tenho feito, isso que é virtude dentro de mim, veio de Deus, foi Ele que me deu, né? E eu sigo mais forte. Quando você entende assim, maior é a tua convicção, maior é a tua capacidade, tua capacitação, e as suas virtudes se desenvolvem mais. Tá? Desenvolva esta convicção dessa forma. E observe bem, eu falei que ia citar um modelo aqui de determinação em cima de um objetivo ou de objetivos. Então veja, olha as superações dessa mulher. Ela teve ousadia sendo mulher, mulher não podia ser ousada. Quantas vezes uma mulher tem sonhos e acha, não, nunca vou poder ser um CEO dessa empresa, nunca vou poder ser pastora porque eu não tenho mulher pastora, nunca vou poder ser, e essa mulher ousou. Ela foi ousada. Eu não vou poder receber a bênção de Jesus, que ele veio para os judeus e eu sou canané. E ela foi em cima. Seja ousado. Seja ousado. Tá? Ela não se importou com o que os outros pensam. Fique focado naquilo que é o seu chamado, aquilo que você realmente quer, aquilo que é realmente importante para a tua vida, aquilo que realmente tem valor para você. Foca nisso, não no que os outros querem que você seja, no que os outros pensam a teu respeito, que vão pensar, isso só vai te atrapalhar de avançar, de ser feliz, de se realizar, de realmente estar conquistando seus sonhos, aquilo que você quer ser, quer fazer, quer conquistar. Tá? Outra coisa, ela superou a aparente frieza do silêncio de Jesus. Às vezes as respostas não vêm, a gente vai, trabalha e parece que não acontece nada. Não desista. Permaneça firme, supere a aparente frieza em relação ao seu projeto, ao seu sonho, ao seu trabalho, à sua conquista. Tá? O repúdio e a grosseria dos discípulos, tem pessoas que vão desacreditar de você, vão te depreciar, vão até talvez te humilhar. Não aceite isso. Você não precisa aceitar isso na tua vida. Tá? Outra coisa, ela superou o fato de não se encaixar como cananeia, origem digna, não nobre, não judaica. Às vezes você fica pensando, eu não sou ninguém, a minha família é pobre, a minha família é isso, só tem gente divorciada na minha família, eu nunca vou conseguir um casamento legal, é por isso eu não tenho história. Não acredite nisso. Supere o fato, se enquadre, se encaixe.
tá? Você teve um novo nascimento, agora você não é só sua origem de sangue, você é a sua origem nos céus, sua origem espiritual, você nasceu de Deus. O homem é corpo, alma e espírito, teu corpo veio do sangue, né? da tua herança familiar, mas o teu espírito veio de Deus, ele foi nascido de Deus, tá? E a tua alma é aquilo que está em jogo. Dirige a sua alma para a sua fonte verdadeira, fundamental, mais poderosa, mais tremenda, que é a sua origem espiritual que está nos céus, tá? Não se abalou ser comparado aos cachorrinhos, né? Gente, você não precisa levantar a sua voz, seu orgulho, sua coisa, simplesmente você sabe que Deus está contigo, você tem valor, você não precisa veja, sempre surgirão pessoas nas nossas vidas que vão querer nos humilhar, consciente ou inconscientemente, vão acabar nos humilhando. Não aceite isso. Não é não aceitar brigando com a pessoa, é não aceitar não acreditando naquilo que ela fala, não se enquadrando naquilo que ela fala. Tá? E essa mulher, ela encontrou um caminho mesmo, com muita sabedoria, que eu creio que Deus deu para ela. Deus deu essa sabedoria, essa inspiração de falar isso para Jesus. Jesus entendeu o momento que ele deveria deixar ela persistir, perseverar mais para conquistar aquilo, até para deixar claro o que ele estava fazendo ali em primeiro momento, tá? E muitas vezes as coisas ficam retidas até o momento que você se posiciona adequadamente. Quando você se posiciona adequadamente, a bênção vem como vê essa daqui. O texto diz simplesmente assim, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Até então, tudo estava acontecendo, ela foi determinada, ela perseverou, foi resiliente diante das potenciais frustrações, mas no momento em que se completou a posição que Jesus queria ver na vida desta mulher, né, simplesmente a resposta foi imediata. Tá? Então, busque posicionamento diante de Deus, se aperfeiçoe, se prepare, tá? Absorva essas coisas, essas frustrações potenciais, absorva com graça, deixando que a sua determinação em cima dos seus objetivos esmague cada uma delas. Esmague a frustração com a determinação. Esmague a frustração com a sua ambição santa de conquistar os seus objetivos. Deus é contigo e Ele vai te levar aonde Ele quer, aonde Ele tem planejado para a sua vida, mas você precisa aprender a perseverar. Determinação e resiliência fazem toda a diferença. Se você não tem objetivos, pense, medite, ore, estabeleça bons objetivos na tua vida, pelos quais vale a pena você lutar e que vão te fazer crescer e encontrar seus sonhos, seus projetos, aquilo que está realmente no teu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um desses teus filhos e filhas, que conheçam a tua graça, o teu poder, a tua manifestação, que entendam, Pai, que as coisas não vêm tão fáceis, as coisas são muito difíceis algumas vezes, mas não quer dizer que estejam fora do teu plano. Que aquilo que está no coração dos teus filhos e filhas, Senhor, possa ter aquela determinação imparável de conquistar e de chegar até lá. Que os teus filhos confiem plenamente, todo aquele que tenha ouvido essa mensagem, está tentando aprender com ela e crescendo com ela, com a tua palavra, Senhor, que tenham realmente uma profunda determinação e desenvolvam mais poderosamente a fé no Senhor, a confiança absoluta no Deus de amor, de graça e de misericórdia, e muito também a fé naquilo que Deus colocou no coração, na vida de cada um de nós, de cada uma dessas pessoas. Que assim seja em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Se esse vídeo foi bênção para você, te edificou, te trouxe informação relevante, dá uma curtida, faz algum comentário, porque quanto mais envolvimento tiver, os algoritmos vão entender que está agradando e vão levar para mais pessoas, o que vai ser muito bom. E outra coisa, curtiu, te edificou, te construiu, te acrescentou coisas, compartilha com alguém.
Manda adiante que tem pessoas precisando ouvir essa palavra. Um forte abraço.